grande misericórdia que o Senhor teve da minha alma, me chamando a este santo caminho nos dias da minha mocidade. Me guardou, preparou minha esposa, selou a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. E depois, ainda bem jovem, irmão, me colocou já no ministério, fui ordenado no Ministério da Obra de Deus com 25 anos de idade. Com esta já são 33 assembleias, 33 anos, já falando, o Senhor me dá a graça de vir participar das reuniões. O Senhor tem nos guardado, nos ajudado, nos abençoado. E certo é que eu e todos nós temos muito mais o que agradecer do que o que pedir. Não é verdade, irmãos, pela grande obra de amor. Eu trouxe saudações da nossa irmandade, lá da nossa região, ali da região de Parnaíba, do sul do Piauí, onde Deus preparou de estar. Domingo casado, na abertura, fazendo a abertura da central de Bom Jesus, no sul do Piauí, desta irmandade. Todos eles eu trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. O nosso Deus opera maravilhas e sinais, irmão. Coisas que transcendem verdadeiramente, às vezes, o nosso entendimento ou as coisas possíveis. Deus fez uma obra, irmãos, já há 15 anos atrás. Deus preparou de fazer uma viagem, fiz uma viagem, irmão, e fui a um dos países da Europa, um país sociedade muito, irmãos, até de uma certa forma fechada. Eu passei naquele período, no dia anterior, aliás, no dia que nós vimos, é que nós viemos na madrugada, né, do dia seguinte, mas no dia que nós estávamos por voltar, meu irmão ligou na casa que nós estávamos hospedados, e ela pediu se podia fazer uma visita na casa dela. O servo de Deus me falou, eu falei, irmão, o irmão quem sabe, se Deus preparar, nós vamos sim. E fomos visitar aquela nossa irmã, era um final de tarde. Chegamos lá, ela estava em pranto, mas ela estava num pranto mesmo, muito choro. E ela, tadinha, eu vi que ela foi pega até de uma certa maneira de surpresa, no chegar a encontrar ela chorando tanto. Ela pediu perdão, nos recebeu, e como nós a vimos chorar, ela pegou e falou, os irmãos perdoam, mas eu tenho um motivo de estar assim. E aí ela contou, irmãos, pelo que eu percebi, aquela irmã de uma família muito simples do interior do Paraná, e casou com um moço, enfim, muito inteligente, estudou, cresceu profissionalmente, mudou para a Inglaterra, e eles moravam lá. E o irmão dela estava passando necessidade aí, músico, pai de 2 filhinhos, estava vivendo uma vida difícil, passando necessidade. E eles mandaram um recursozinho para ele ir para lá, trabalhar, para ganhar um dinheirinho, pagar os débitos, enfim. E ele foi. E de circunstâncias, por falta de instrução, eu não sei, irmãos. Porém, quando ele chegou em Portugal, que ele foi fazer uma conexão, ele caiu num laço dessas quadrilhas aí de aeroporto, e eles venderam para ele um documento falso para ele entrar na Inglaterra, garantindo ele que com aquele documento ele não ia ter enrosco nenhum, problema nenhum. E ele pegou o resto de dinheiro que deu, pagou aquilo lá, e certo é que ele foi preso ainda no aeroporto de Londres, e prenderam ele. Esse tipo de crime, de transgressão, não tem direito à fiança, nem à diplomacia, não tem direito a nada disso. Ele foi preso, recolhido com presídio, irmãos, e ele estava preso há 1 ano e meio. E desse dia que, quando eu estava lá, que fui visitar a irmã. E o choro dela é porque tinha sido publicado que houve uns presos que tentaram suicidar-se lá, e o irmão dela era um dos que
tinha tentado suicidar-se. Era por isso que a nossa irmã estava chorando, porque o irmão preso tinha tentado suicídio, não tinha como sair daquela situação. E deu uma dó da serva de Deus. Nosso irmão também falou que ele era bem simples. Bem, oramos, uma causa difícil, né? Impossível aos nossos olhos, oramos. Despedimos da nossa irmã e fomos embora, que nós precisávamos congregar. Nós íamos sair às 4 horas da manhã. À noite congregamos. Irmãos, e quando chegou, isso aqui é contado, irmãos, os irmãos vai mandar ver a fidelidade, glória a Deus, a eficácia da palavra de Deus. Amém, Senhor. Que Deus manda entre nós. Aquela noite Deus mandou aquela palavra que fala da liberdade que temos em Cristo Jesus, né? A liberdade que Cristo Jesus nos trouxe. E nesta linhagem bem espiritual da liberdade que Cristo Jesus nos trouxe, o Senhor começou foi a linhagem da palavra, foi a liberdade, virtude que emana de Deus, que Deus muito se compraz nela, né? E o Senhor começou a falar na palavra que Deus não criou prisões, Deus não tem prazer em cárceres, o prazer de Deus está na liberdade. O Senhor falou. E foi falando que a liberdade, ela tem o seu canto, ela faz os seus caminhos. A liberdade, ela não paira diante dos altos montes, das montanhas. Ela não pasma diante dos abismos, né, dos valados. Ela é a liberdade, virtude de Deus. E o Senhor falava assim, irmãos, naquela palavra, falou, como tudo que é de Deus tem inimigos debaixo do sol, a liberdade também tem os seus inimigos, tem os que perseguem a liberdade, glória a Deus, né? Os espíritos imundos que perseguem o verdadeiro dom de Deus em liberdade, né? E o Senhor falava, e às vezes esta perseguição é tão desleal, que é semelhante ao que acontece entre o passarinho e o passarinheiro. É tão desleal isso, porque o passarinho, ele é irracional. O passarinho vive pelo instinto, come pelo instinto, tudo dele é pelo simples instinto, não é racional, né? O passarinheiro não, ele é racional, né? O passarinheiro, ele raciocina, ele maquina, ele prepara o alçapão, ele prepara a isca. E ele não faz isca de fruto verde, ele faz de fruto maduro. Glória a Deus. Fruto maduro tem mais aroma, fruto maduro atrai mais o instinto do passarinho. Glória a Deus. Né? E isto é desleal. O Senhor falava, isto é desleal. Mas o Senhor falou, mas hoje esta palavra é a palavra da liberdade. Então a liberdade fará a sua obra que ela veio a fazer nesta noite entre nós, né? E o Senhor falou assim, irmão, e disse o Senhor, nesta noite, até esta noite vai ouvir o canto da liberdade. Antes que o dia amanheça, a liberdade cantará o seu cântico em cima desse oceano Atlântico, né, bem alto. Foi a linhagem da palavra. Quando terminou, os irmãos sabem que lá não tem banco, são cadeiras, né? Quando terminou o culto, a minha esposa me chamou assim, falou para mim, Raimundo, você pôs atenção no que você pregou? Eu falei, não pus, foi a inspiração que Deus me deu. A palavra foi a inspiração de Deus. Você está preocupada? Eu falei para ela, estou. Você esqueceu que nós visitamos aquela irmã agora à tarde? A situação que é que o irmão dela está, que prisão ele está. Ela falou assim, aquela irmã estava sentada numa cadeira à frente da minha, e ela não parou um só instante, falando baixinho, é vitória. Glória a Deus. Vitória. E eu falei para minha esposa, você está preocupada com isso? Eu não preguei para ela. Se lhe consola, saiba que eu não pensei nela, do irmão dela, não levei à frente a visita, não levei à frente nada, eu preguei a palavra na singeleza e na inspiração do Espírito, então fique em paz. Aleluia. Eu não estou preocupado, pode ficar em paz.
Aí viajamos, irmão, 4 horas da manhã, só que o meu voo era para Lisboa. Lisboa fazia uma conexão e eu fui para Fortaleza, porque ali é pertinho de Teresina, né? É 600 quilômetros, só que eu cheguei em Teresina no final do dia, em Fortaleza no final do dia, peguei um ônibus, rodei a noite inteira, né? Cheguei em Teresina no amanhecer do dia, de Fortaleza a Teresina à noite, viajando, cheguei no amanhecer do dia. O irmão falou, irmão Raimundo, quando o irmão entrar em casa, nos avisa para nós ficarmos. Tá bom, querido. Quando eu entrei em casa, liguei para ele, falei, pronto, irmão, estamos em casa, chegamos em paz. Aí ele brincou e falou, agora? Eu falei, irmão, é difícil, né? Fizemos um voo para Fortaleza, veio de ônibus. Ele falou, estou brincando, irmão Raimundo. O irmão lembra da irmã que nós visitamos? Antes de ontem já, né? Falei, sim, irmão, eu lembro. Glória a Deus. Ele falou, pois é, irmão Raimundo, ontem aconteceu algo inexplicável para nós. Aleluia. O irmão dela Glória a Deus. estava meia-noite na cela, chegou um guarda inglês, um guarda da prisão, abriu a cela, olhou para ele e falou assim, não pergunta nada, segue. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seguiu o guarda até a administração do presídio. Quando chegou lá tinha uma outra pessoa. O guarda falou assim para ele, esta é a tua passagem de volta, ele vai te levar até o aeroporto, não pergunta nada, vai embora em paz. A passagem dele era Londres, São Paulo com extensão para Curitiba. A irmã falou, antes que o irmão chegasse no Brasil, ele já estava no interior do Pará. Glória a Deus. Ligou para nós que Deus fez um milagre, ele não sabe como, mas estava livre daquela Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, uma aflição que passei, a verdade sabe que o irmão Lino está conosco ali em Teresina, e o irmão Lino conhece a minha comum congregação. No ano de 2014, nós fizemos uma reforma naquela igreja, se fez necessário, e na reforma, irmãos, no carnaval de 2014, nós começamos cedinho, 6 horas da manhã, e entre nós tinha um irmão Hélio, esses homens altos, fortes, um gigante para trabalhar, né? Esses homens destos ao trabalho, alegre, feliz, casado, 2 filhinhos lindos. E ele estava em cima da laje do átrio frontal, isso foi em 2014, e ele foi subir na fachada para fazer um serviço, e ele subiu numa escada de alumínio. Só que a escada de alumínio que ele estava usando, ela estava sem aquela sapatilha de borracha que vai no pé, e o pé da escada ficou em cima de uma extensão, irmãos. E à medida que ele subiu, ele muito forte, foi cortando o pé, o alumínio foi cortando a proteção da extensão. E aquele irmão recebeu uma descarga elétrica tão grande, que ele caiu de costas, vai de uma altura de uns 4,5 metros, ele caiu de costas e pranchou no chão. E quando foi uma queda muito grande, né, irmão, toda desfaleceu, apagou. Nós ouvimos o barulho, correram lá e estava desfalecido. Nós nos apavoramos, era 7 horas da manhã, era na terça-feira isso. Nós nos apavoramos com aquela situação lá. E nosso outro ancião, meu companheiro lá, que o irmão Nilo conhece, é médico. Naquela época ele era cooperador. E ele subiu lá em cima, o irmão Vitor subiu lá em cima. Ele começou a fazer os procedimentos médicos cabíveis naquela situação, começou a massagear ele e tentar reanimá-lo. Mas ele não voltava, uma hora o irmão Vitor olhou para mim, pelo vitrô que tinha sido tirado. O irmão Vitor cansou, baixou assim a cabeça, olhou para mim e falou, irmão Raimundo, ele foi, não tem mais retorno. Glória a Deus. Aí começou um pranto, sabe, irmão? O irmão desses que todos amam, começou um pranto, começamos a chorar dentro da igreja. As irmãs da cozinha vieram, começou aquele pranto tão doído. E aquilo pesou uma responsabilidade tão grande sobre mim. E eu chamei a todos aqui para frente do púlpito. Falei, irmãos, vamos orar. Vem todos aqui, abrimos uma oração e ajoelhamos.
E começamos um clamor muito grande diante de Deus. Glória a E ele está Deus. morto lá em cima. Irmãos, e até o irmão Victor desceu, e o corpo ficou lá. E numa certa altura da oração, o irmão foi como um grito, né, de desespero. A expressão que eu vou falar aqui para a Irmandade foi o que saiu na oração. Na oração, o Senhor deu de falar assim, eu falei, Senhor, hoje é terça-feira de carnaval. Eu falei, hoje, Senhor, a morte pôs o seu banquete macabro de norte a sul do nosso país, de leste a oeste, ceifando vidas, ceifando vidas. Mas esse teu servo não veio aqui para perecer a vida, ele veio trabalhar pela vida. Glória a Então Deus. deixa que a sua partida, Senhor, seja um prato para a morte desse dia colocar mais um sobre o seu banquete macabro da terra. Irmão, quando foi pedido assim, Deus levantou o seu servo. Glória a Deus. Perante todos nós aqui na congregação do aeroporto. E ele sentou, irmão. E quando nós ouvimos, foi uma alegria tão grande. Glória. Irmãos, e nós corremos para lá e todos queriam abraçar ele. E o irmão Vitor, como é médico, me chamou. E antes, irmão, perdão, eu atropelei aqui uma parte. Antes disso, ele deu uma parada, né? O irmão Vitor falou para mim, irmão Raimundo, ele deu uma parada cardíaca. Gritou lá. E dessa parada cardíaca, o irmão Vitor massageou ele mais 14 minutos. Quer dizer, irmão, é tempo suficiente para faltar oxigênio no cérebro, para ter sequelas para sempre, porventura, né? E o irmão Vitor me chamou e falou, irmão Raimundo, ele teve uma parada de quase 15 minutos, irmão Raimundo, ele tem que ir para o hospital, ele tem que ficar em observação. Eu falei, irmão Vitor, irmão, é profissional, é médico, proceda como convém. Ele falou, vou levar ele no hospital, e levou ele no hospital de Teresina, e colocaram ele sob observação. Ele ficou meia hora, chamou o irmão Vitor e falou assim, irmão, você acha que hoje, um feriado, eu que vim para trabalhar na obra, eu vou ficar num banco do hospital? O irmão me leva para a congregação, eu quero ir para a congregação, me tira daqui. Aleluia. O irmão Vitor levou ele para a igreja, irmão Raimundo, ele não tem condição de trabalhar. Eu falei, irmão, irmão, senta aí, irmão, não me levanta daí. Aí passou meia hora, ele me chamou assim, irmão Raimundo, vem cá, irmão Raimundo, pelo amor de Deus, me libera. Eu estou aqui para trabalhar na obra de Deus. Eu falei, irmão, conta para mim o que aconteceu. Ele falou, irmão, eu não vi nada, eu apaguei na descarga elétrica, eu apaguei. E daí eu vi uma mão como um gorila, né, me catar pelo meio como uma criança cata um bichinho de pelúcia e saiu me levando. Santo Deus. Mas eu ouvi um clamor muito alto, muito grande. E naquele clamor eu vi que uma mão chegou e tomou o pulso daquela mão que me levava, até que ela me soltou, apertou até que ela me soltou. Na hora que ela me soltou, eu ouvi os irmãos orando lá embaixo. Então não deixe eu trabalhar. Eu falei, vai trabalhar, irmão Hélio, vai. Trabalhou, tá lá, os filhos já estão mocinhos, tem saúde, e nós estamos glorificando a Deus pelo grande milagre que o Senhor fez naquele dia. Nós tínhamos um porteiro ali, irmãos, e o nosso porteiro, o Antônio, ele tinha uma chacrazinha ali numa união, de união descendo para Lagoa Alegre, para aqueles lados lá. E ele gostava daquela chacrinha dele, e ele passava numa comunidadezinha que tem lá dentro, um lugarzinho seco, onde eles vivem, a comunidadezinha vive de um poço artesiano que tem lá. E ele passava lá e tinha uma pessoa lá, uma senhora, já a idade madura, com leucemia, e ela estava na fase final de leucemia. E ele falava para ela da salvação em Cristo Jesus. E um dia ele chegou lá em casa todo contente, falou, irmão Raimundo, ela pediu batismo. Pediu batismo, Antônio? Tá bom, vamos lá batizar ela. E fomos, chegamos lá uma tarde de verão, quente, seco, extremamente seco, mas era domingo. Quando nós chegamos lá, ela só arquejava dentro de uma rede, um lugar, uma casa de miséria, e ela dentro daquela rede imunda, arrastando no chão, tadinha, e toda consumida por aquela enfermidade. Eu cheguei e despertei ela, e daí falei com ela, e percebi que ela estava convertida, e eu levei o tanquinho, mas o irmão não havia falado para eles que o batismo era por imersão. Eles achavam que era por aspersão, um pouco d'água na cabeça,
Quando eu falei, irmão, tem que batizar, fazer a imersão. Ah, não tem água. E a pessoa que estava lá, responsável pelo poço artesiano, pela caixa d'água, tinha saído lá para uma diversão. Irmãos, e certo é que não tinha água, me falaram que não tinha água. Eu falei, tá bom. Os irmãos fiquem aí com ela, minha esposa estava junto, e eu vou ali. E eu fui armar o tanquinho no pé da caixa d'água. Eu comecei a falar para o Senhor, falei, Senhor, 5.000 litros d'água tem aí. Não há nada que possa impedir uma alma que crê de renascer em Cristo. Prepara o batismo dela. E eu armando o tanquinho, uma dessas piscininhas, chegou um homem, padrão meio diferente, né, do biotipo lá. Aí ele chegou e falou assim para mim, mas bem desta expressão, que fazes aí? Eu falei, eu estou armando um tanquinho para fazer um batismo, o batismo da dona Francisca. Ele falou assim, ela está mal. Eu falei, ela está mal. E ela falou para mim que quer ser batizada para um dia ver a face de Deus como ela é. Falei para ele. Ele falou, muito importante, continua a tua parte, não tem chave, mas eu só volto aqui com uma chave. E ele saiu, me alegrou, eu nem olhei direito para ele, continuei, rapidinho ele voltou, ligou, 1.000 litros d'água, encheu o tanquinho, uma festa. Aí os filhos trouxeram ela numa cadeira, naquela tarde ardente, de sol ardente, ela, né, na fase terminal e tudo, e colocaram ele ali, minha esposa abanando ela com um papelão, um pedaço de papelão, e ela fazendo gestos de morte. Irmão, chegou a hora da palavra, o Senhor começou a dar a palavra de salvação, uma palavra bonita, eu me esqueci dela. Quando eu olhei, no instante que eu olhei assim, minha esposa falou, ela não vai alcançar, ela está desfalecendo. Eu impedi minha esposa falar, ela realmente estava com os olhos virando, né, aquela situação da hora chegada. Encerrei a palavra, os filhos já chorando, começaram a chorar. Eu falei, tragam ela rapidinho. Era dessas piscininhas baixinhas. Sentaram ela, falei, segurem, que ela não está em condição de sentar, é a vossa mãe. Segura um do lado, outro do outro. Irmãos, eu pus a mão na cabeça dela, fiz uma oração de um minutinho, só pedi para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida, e liberar a sua alma. Só foi pedido isso e eu a batizei. Quando eu a batizei, aqui os filhos ajudando, chorando, que eu trouxe de volta, eu olhei para ela, para o rosto dela, para ver se ela tinha desfalecido. Ela levou a mão assim calmamente, tirou o excesso de água do rosto, olhou para mim e deu um sorriso. Eu sorri para ela, falei, irmã, está bem? Ela falou, estou. Está tão bom este lugar. Aí ela falou para mim, posso ficar aqui? Eu falei, pode. A irmã é a grande convidada do banquete da vida nesta tarde. Ela falou, me solta, filho. Mandou um filho soltar, mandou o outro soltar. Ela ficou sentadinha, distribuindo vida, né, no sorriso, no olhar. Nós demos continuidade, encerramos o batismo. Ela levantou sozinha e foi andando liberta para seus próprios pés, voltou para sua casa cheia de vida e da graça do Filho. Então são muitas obras, irmãos, que o Senhor nos tem feito contemplar. Eu agradeço a Deus por estar aqui com a nossa irmandade, rogo das vossas orações, dou graças a Deus por essa boa oportunidade de contemplar a vossa face. O nome santo do Senhor seja louvado. Amém.